Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, cara. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, que é super importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, obviamente que o assunto dessa semana não tem como ser outro que não seja o Donovan Mitchell no Cleveland Cavaliers. Foi a grande troca dessa off-season, né? Foi a maior troca dessa off-season, então é mais do que natural que a gente fale bastante disso. E o que eu queria trazer nesse vídeo é uma análise do porquê que Donovan Mitchell e Cleveland Cavaliers foram feitos um pro outro. Por que que o encaixe de Donovan no Cleveland promete ser mais do que ideal? Vou falar disso no vídeo de hoje e você fica à vontade para comentar aqui a sua opinião. Bom, vamos lá, né, cara? Depois da novela do Kevin Durant ter terminado, todo mundo ficou de olho no Donovan Mitchell. Para onde que vai Donovan Mitchell? Qual time pode conseguir de fato uma troca pelo Donovan Mitchell? E o grande favorito na mídia americana e até em consenso geral era o New York Knicks. Era um time que o Mitchell queria jogar, o Mitchell era de lá, e o Knicks era o único time que, de forma pública, tinha de fato feito uma proposta pro Utah. Só que o Cleveland, surpreendendo todo mundo, conseguiu o Donovan Mitchell. E mesmo muitos dizendo e tal que o Cleveland abriu mão de muita coisa e tudo, na minha visão foi uma troca muito justa pros dois lados. Tanto é que eu não consigo dizer que o Utah foi um perdedor na troca. E na minha visão é uma troca perfeita para as duas partes. Tanto para Cleveland como para, né, o Donovan Mitchell. O primeiro motivo que faz essa troca ser perfeita é o fato do Donovan Mitchell ter apenas 25 anos e se encaixar perfeitamente com o perfil do Cleveland. O Cleveland tem um perfil de time jovem e promissor. E o Donovan Mitchell, mesmo tendo só 25 anos, ele consegue fazer parte desse perfil de time, só que ele dá um upgrade, porque ele é um cara jovem, de 25 anos, só que já tem uma baita de experiência na NBA. Então, o primeiro motivo que faz esse encaixe ser perfeito é que o Mitchell ele consegue tá no mesmo, né, na mesma faixa etária de todo mundo, que você pega, por exemplo, o Evan Mobley tem 21 anos, o Garland tem 22, o Allen tem 24, só que ao mesmo tempo que ele tá na mesma faixa etária, ele já tem uma experiência na NBA bem superior do que todos. Então isso faz pra mim o encaixe já ser muito bom. E o que é melhor ainda é que todos os jogadores principais desse Cleveland Cavaliers têm um contrato garantido por pelo menos 2 temporadas, né? O Mitchell tem um contrato de 3 anos, né? São 3 anos restantes. O Garland assinou um contrato até 2028. Então, esse não é um time para curto prazo. É um time para médio e longo prazo também. Então é uma equipe que pode sim dar muito certo já nessa temporada, só que se acontecer de não dar certo, é um time que muito provavelmente vai dar certo no futuro, porque um time jovem, estando junto há 2, 3 temporadas e sendo tão promissor como é até natural que esse time vire de fato um contender. Então, o fato de todos os jogadores estarem garantidos por pelo menos 2 anos nesse Cleveland também faz esse encaixe ser muito bom. E algo que tem que ser dito aqui é que apesar do Donovan Mitchell ser uma super estrela, ser um All-Star inquestionável na NBA hoje, ele é um jogador que ele não teria um encaixe tão fácil em todas as equipes da NBA. Não são todos os times que conseguiriam fazer o Mitchell dar certo nas suas equipes. Por exemplo, vamos pegar aí um Chicago Bulls. Mitchell no Bulls hoje, eu não sei se o Mitchell daria muito certo. Porque o Bulls é um time que não tem uma defesa de garrafão muito forte, precisaria de uma defesa de perímetro muito forte. E o Mitchell não tem isso. Então, Donovan Mitchell ele não teria um encaixe fácil em todas as equipes. Só que no Cleveland, acaba que o encaixe dele vai ser bem fácil, porque ele vai encontrar um time muito parecido com o que o Jazz tinha. Só que mais jovem e mais, né, promissor. Por exemplo, o Jazz era um time que foi montado para mascarar
os defeitos do Mitchell, como por exemplo a sua defesa. Com o Donovan Mitchell em quadra, o Utah cedia em média 4,6 pontos a mais para o seu adversário, então a defesa do Mitchell sempre foi um problema. E era um time que, além de mascarar os defeitos do Mitchell, potencializava suas virtudes, tendo um defensor de garrafão de elite e tendo ótimos chutadores ao seu redor. O Donovan Mitchell ele vai encontrar, basicamente, quase a mesma coisa nesse Cleveland Cavaliers, né? Eu separei aqui alguns números para passar para vocês. Ó, o Rudy Gobert, temporada passada, manteve, né, os adversários com um aproveitamento dentro do garrafão de, em média, 49,3%. Foi a melhor marca de toda a NBA. Foi o jogador que mais limitou os seus adversários dentro do garrafão. Só que o Jarrett Allen, pivô do Cleveland e que vai ser parceiro do Donovan Mitchell, manteve os adversários a 50,9%. O segundo melhor aproveitamento, ou seja, o Donovan Mitchell vai ainda estar em um time que tem um protetor de aro de elite, só que tem um plus, que é o seguinte: a defesa de perímetro do Utah não era tão boa. Era uma defesa de perímetro que deixava a desejar em alguns momentos. Porque o Conley não era um grande defensor, Bogdanovic não era um grande defensor. Só que no Cleveland, o Mitchell vai encontrar uma defesa de perímetro maravilhosa, tendo principalmente Evan Mobley, que defende 4 posições, basicamente, ou até 5, ele pode defender as 5, e o Isaac Okoro, que é um exímio defensor de perímetro. Então, o Donovan Mitchell ele vai sair de um time que foi montado para ele e encontrar um time que tem basicamente o mesmo perfil do Utah, só que com vários upgrades. Por exemplo, né, o Darius Garland é um baita de um upgrade na posição de armador se a gente comparar que o Mitchell teve o Mike Conley, que era um bom armador, é ainda um bom armador, só que o Darius Garland é muito melhor do que o Mike Conley. Então o Donovan Mitchell ele vai encontrar um terreno muito melhor para ele desempenhar o seu basquete. Só que o Donovan Mitchell, não é só o Donovan Mitchell que vai sair beneficiado nessa relação. O Cleveland também vai ser muito beneficiado, porque é o seguinte, o Cleveland, depois que perdeu o Colin Sexton e o Ricky Rubio na última temporada por conta de lesão, o time sofreu muito no ataque, porque a criação ficou somente no Darius Garland. Darius Garland era o único cara que conseguia criar o seu próprio arremesso e criar para os seus companheiros. Tanto é que, por conta de ter um ataque não tão criativo, não tô dizendo que o ataque era ruim, mas era um ataque menos criativo, com menos é difícil, né? Com menos possibilidades do que alguns rivais, o Cleveland foi o único time que ficou no top 10 de defesas e ficou fora dos playoffs. Foi o único time. Então o Donovan Mitchell ele vai melhorar, assim, absurdamente o ataque do Cleveland, o que é muito bom. E algo que o Cleveland vai se beneficiar demais do Donovan Mitchell, e aí eu vou voltar naquela questão do Mitchell ter 25 anos, mas já ser experiente, é na experiência de playoff do Donovan Mitchell. O Mitchell ele é um cara que desde que chegou na NBA ele vai para playoff. Esse elenco do Cleveland foi pro playoff pela primeira vez temporada passada. Entende? Tirando ali o Jarrett Allen e alguns outros veteranos que vieram do banco, o time em si do Cleveland é pouco experiente no playoff. E o Mitchell vai entregar uma baita de uma experiência para esse time. E o Mitchell também vai entregar eficiência nos playoffs. Porque o Mitchell, apesar dele ser muito jovem ainda, tá há relativo pouco tempo na NBA, ele já acumula números fantásticos na pós-temporada. Por exemplo, o Donovan Mitchell é o 7º jogador com a maior média de pontos nos playoffs. Ele tem médias de 28,3 pontos. É uma média simplesmente altíssima. E falando de performances individuais, o Donovan Mitchell ele tem a 3ª maior performance em pontos na história de uma pós-temporada. Foi quando ele fez 57 pontos. Os caras que estão na frente dele é o Jim Baylor e Michael Jordan. E o Donovan Mitchell é um dos 10 jogadores que tem mais de 3 jogos e 50 pontos em pós-temporada. Ou seja, a gente está falando de um cara que tem experiência e tem eficiência comprovada na pós-temporada. Isso é algo que o Cleveland precisava demais. O Cleveland precisava muito de um cara experiente, muito de um cara que assumisse a bronca nos playoffs. E o Mitchell consegue trazer um cara que traz tudo isso e que ainda traz uma baita de uma juventude. E o Mitchell precisava de um time que o oferecesse mais armas ofensivas e defensivas que o Jazz o oferecia, para que ele pudesse chegar mais longe. E ele vai encontrar isso no Cleveland. Então, por conta desses motivos que eu listei para vocês, é que eu
tenho a certeza de que Donovan Mitchell e Cleveland foram feitos um pro outro, que esse encaixe é simplesmente perfeito. Ah, Luiz, o Cleveland não abriu mão de muitas picks para ter o Donovan Mitchell? Beleza, pode ser muitas picks, mas você tem que parar para pensar no seguinte. O Cleveland perdeu de forma garantida 3 picks protegidas, né? E 2 picks swaps. Esse elenco do Cleveland tende a ficar junto por pelo menos 3, 4 anos. Porque, como eu disse, todo mundo tem contrato garantido por mais de 2 temporadas. Então, meio que o Cleveland não iria precisar dessas escolhas de draft, porque o time já tem um núcleo jovem absurdamente promissor e que pode dar um resultado muito bom nesse espaço de tempo. Então, na boa, acho que foi uma troca maravilhosa pro Cleveland e foi uma troca simplesmente maravilhosa pro Mitchell, porque nenhum time dos cotados a ser destino do Mitchell ofereceria tanta possibilidade de vencer como o Cleveland oferece pra ele. Então, pra mim foi um encaixe perfeito. Sinceramente, eu tô muito animado com o Donovan Mitchell no Cleveland. Acho que vai ser realmente incrível, incrível mesmo. E eu não vejo a hora de ver esse time jogando junto, porque o lúdico, né, a prospecção pra esse Cleveland Cavaliers é simplesmente maravilhosa. Então, tô muito ansioso, tô hypado sim, e na boa, eu só quero que a temporada comece logo. Mas bom, galera, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, pra mim é um encaixe perfeito e eu listei aqui os motivos que me fazem acreditar nisso, mas eu quero saber de você o seguinte: você concorda que o encaixe de Mitchell e Cleveland vai ser perfeito? Era a melhor opção para os dois? Ou você acha que tem algum problema aí que pode fazer não dar certo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo com seus amigos. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.